Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Geração Jurídica, esse podcast da doutora Andréa Araújo, ela que está no mercado desde 2016. Aqui será o pontapé inicial de vários temas importantes, pertinentes da área jurídica, onde a gente vai estar descomplicando. Nesse primeiro episódio, a doutora Andréa ela vai falar sobre BPC, maternidade e proteção social. Eu sou Heloísa, sou jornalista e estarei aqui mediando essa conversa junto com a doutora Andréa. Doutora, bem-vinda a esse espaço que é seu. Obrigada, Heloísa. De verdade, esse espaço é para desmistificar o direito, sobretudo os direitos sociais, que é foco do nosso escritório, que é foco da minha área de atuação. Então, hoje iremos falar sobre proteção à pessoa idosa, proteção à pessoa com deficiência, proteção também à maternidade, né? Então, a gente hoje vai falar sobre esses temas e nos próximos episódios iremos falar sobre diversos outros temas voltados para essa temática. Doutora, e dentro da área do direito é uma área muito ampla, mas a sua área específica, né, de área de previdência e assistência social, é uma área que tem muitas dúvidas. Então, eu queria começar lhe perguntando o que é que lhe motivou a seguir essa linha dentro da área do direito. Então, Heloísa, só voltando à fala anterior, a gente vai trazer não só questões do direito, mas questões relacionadas à saúde, com outros convidados também. É isso que a gente quer, fazer o link entre direito e saúde, tá? Respondendo a sua pergunta sobre o que me motivou a entrar nessa área do direito social, foi justamente eu percebi que as pessoas, de um modo geral, até as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de qualidade de vida ou que tem uma renda um pouco maior, tem muita dúvida, carece de muita informação referente a benefícios previdenciários. Então, esse foi um dos maiores motivadores, né, para eu entrar na área da previdência. Então, eu percebi que o meu trabalho pode mudar a vida das pessoas e, principalmente, por isso que eu faço questão de difundir, né, as informações referente a esse tema. Informação nunca é demais, e a senhora está com a missão aqui realmente de desmistificar e trazer esse direito acessível para todo mundo, né? E você usa muito bem uma frase que é direito previdenciário, é transformar justiça em dignidade. O que é que na prática essa frase significa para você? A dignidade, ela se faz quando eu vejo que uma pessoa que vive em situação de miserabilidade social consegue receber um benefício de um salário mínimo por ser uma pessoa com deficiência ou por ser uma pessoa idosa. Então, eu consigo perceber que o meu trabalho enquanto advogada é um trabalho que traz dignidade para essas pessoas. Então, Heloísa, essa dignidade eu vejo quando tem uma carta de concessão do INSS, de algum benefício, sobretudo benefício previdenciário. E principalmente quando eu vejo que aquela pessoa já entrou, já fez o pedido sozinha no INSS e não conseguiu, mas por meio do meu trabalho ela consegue esse direito, né, dela. Porque a gente acha que é fácil, a gente tem a ideia de que é fácil, mas na prática são vários processos, é uma burocracia danada, então essas pessoas têm no meu trabalho a forma de chegar mais rápido. Não vou dizer mais rápido, porque é uma forma menos difícil. Doutora, e na prática, né? Quando a senhora se depara com vários desses casos, muitas pessoas têm perdido seus direitos que na prática já eram garantidos por lei, simplesmente pela falta de conhecimento. Sim. Apesar de existir hoje em dia o processo eletrônico, hoje em dia tudo é eletrônico, não precisa mais de papel. Mas a gente tem que levar em consideração que são pessoas idosas, muitas vezes, que estão ali fazendo o requerimento no INSS. Na maioria das vezes, as pessoas idosas não têm um certo traquejo, não sabem manusear com a tecnologia. Então, isso dificulta um pouco mais. Por isso que o trabalho da gente, do advogado, também é importante por causa disso. Por dar acesso à questão da informática, da tecnologia também. Até pegando o gancho aqui, inclusive não estava aqui dentre as pautas, mas eu acredito que
A senhora deve se deparar muito com isso também. Na prática, até pela falta de conhecimento, muitos dessas pessoas, né, de maior idade, inclusive, são pegos de surpresa por alguns que a gente chama de atravessadores, que não são especializados da área do direito, não tem nenhuma garantia, não tem uma assistência jurídica com uma profissional de renome, como a senhora é já bastante conhecida. Então, muitas dessas pessoas que precisam receber esse benefício, eles costumeiramente caem em golpes, enfim, informações falsas por conta dessas pessoas que, ao invés de ajudar, atrapalham o processo. Exatamente. E uma situação interessante que aconteceu agora há pouco. Eu tive uma cliente, uma trabalhadora rural, lá do sertão de Pernambuco, e ela passou 16 anos esperando. Ela deu entrada, chegou a pagar um valor para uma pessoa lá na região dela. Passou 16 anos, lógico, ela não estava esperando esse tempo todo, eu já tinha esquecido. E aí, um belo dia, ela entrou em contato comigo e eu consegui. Ou seja, ela foi enganada por uma pessoa, um atravessador, que certamente não tinha nenhum conhecimento na área jurídica, pegou o dinheiro dela e disse que deu entrada e até hoje só veio ser concedido esse benefício depois que ela entrou conosco. E aí, Heloísa, eu faço um alerta aqui importante sobre a questão dos golpes, que esses golpes estão acontecendo com todos os advogados do Brasil. Inclusive, já saiu até em programa jornalístico, né, de rede nacional, falando que os advogados, alguns golpistas entram em contato com os clientes do escritório, se passando pelo advogado. Então, eu já deixo esse alerta. Se por acaso você tem um processo na justiça que está correndo, você e recebeu algum contato de um terceiro, de um número estranho, dizendo que era do escritório, entre em contato com seu advogado, com o número que você conhece e sabe ser do advogado, para tirar as informações, para checar as informações, né? Porque o que é que acontece? Eles pegam o número do processo, porque o processo, via de regra, é público, então todo mundo tem acesso ali, àquelas informações do processo. Dizem que você ganhou a causa, quando, na verdade, o processo muitas vezes já está arquivado, não tem mais nada a ser feito, né? E aí pedem um valor de Pix, ou então, às vezes, o que é que acontece? Eles pegam a imagem facial, o reconhecimento facial, para fazer empréstimo para essas pessoas. E aí, no final das contas, se tem um problema enorme para resolver. Então, é importante sempre que alguém suspeito, né? Ou, de repente, alguém se passando... Porque eles usam a logo do próprio escritório, usam o rosto da própria advogada. Eles estão ficando cada vez mais eficientes. Mais eficientes. Então, a dica que eu dou é, se alguém entrou em contato com você, entre em contato diretamente com o número que você fala do escritório, que você fechou o contrato, enfim, né? Que está lá no seu contrato de prestação de serviços, que está no cartão do seu advogado, para saber dessa informação. Porque é uma situação muito difícil para a gente, né, advogados. Isso está acontecendo no Brasil todo. Nossa. E aí vamos, de fato, né, depois dessa breve explanação, vocês já puderam observar que a gente vai ter muito conteúdo a falar aqui nesse espaço de discussão, de informação, de descomplicar essa área do direito, mas queria, de fato, iniciar, doutora, falando sobre o BPC. Muito se ouve falar, mas muito pouco as pessoas explicam o que é, de fato, quem tem direito, o que é, de fato, o BPC. Então, o BPC, né, conhecido também como benefício de prestação continuada, é um benefício pago àquelas pessoas que vivem na miserabilidade. O que é viver na miserabilidade? É ter uma renda por pessoa inferior igual ou inferior abaixo de 1/4 do salário mínimo, certo? Então, e para ter direito a esse benefício, além de ser considerado abaixo da linha da pobreza, pessoa miserável na forma da lei, é preciso ser pessoa idosa acima de 65 anos ou ser pessoa com deficiência de qualquer idade. Muita gente me pergunta, Heloísa, eu estou aposentada, doutora? Tu está não aposentada? Infelizmente. Porque a aposentadoria, ela requer a contribuição prévia. E o BPC é um benefício por aquela pessoa se enquadrar nessas condições de ser pessoa idosa acima de 65 anos ou pessoa com deficiência com uma renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo.
Se fosse assim, se fosse aposentadoria, uma criança com TEA não teria direito ao BPC, porque criança não, a gente sabe que não Contribui. contribui para o INSS. Então, não é uma aposentadoria. Além disso, o BPC, ele tem duas particularidades. Além desses requisitos que eu falei, que eu citei, ainda existe também, para ter direito ao BPC, desculpa, o BPC ele não deixa pensão por morte, ou seja, o titular do direito, se falecer, falece o direito também, não fica para o dependente. Uhum. Além disso, não recebe 13º salário, recebe apenas 12 prestações que mês a mês, não tem a 13ª parcela. É possível ter a renovação desse benefício? E se sim, quando isso ocorre? Então, o benefício de prestação continuada, via de regra, ele vai receber para o resto da vida. Via de regra, mas deixa eu explicar. É preciso que a pessoa cumpra alguns outros requisitos. Atualize o CAD único de 2 em 2 anos. O CAD único é o cadastro único dos programas sociais do governo. Todo mundo que se enquadra nessa situação que eu falei de miserabilidade pode se inscrever nesse CAD único. E dentro desse CAD único, você vai ter direito a todos os programas sociais. Para ter direito ao BPC, vai ter que se enquadrar num daqueles 2 requisitos que eu falei, que é a idade e ser pessoa com deficiência. Uhum. E, além disso, precisa ter o cadastro biométrico. Se por acaso a pessoa, o titular, o requerente, for pessoa menor de idade, quem vai fazer o cadastro biométrico são os responsáveis, né? A pessoa que ficou responsável, o pai ou a mãe, por receber aquele benefício. Além disso, o INSS ele pode reavaliar, a depender da situação, as condições que deram origem àquele benefício. Então, só que em algumas situações, essa reavaliação está dispensada, como no caso de pessoas com doenças incuráveis, no caso do TEA. Só que, Heloísa, na prática, a lei é linda. A gente sabe que a Constituição Federal, ela é maravilhosa, é linda, mas às vezes alguns direitos são violados, né? A gente sabe que o INSS, enfim, alguns direitos são violados ali e muitas vezes o benefício é cessado, é suspenso de forma indevida. Em relação às pessoas que têm, né, o transtorno do espectro autista, o TEA, independente da idade, como é que ela pode dar entrada e também se dentro do TEA existem também suas particularidades? Então, muita gente pergunta a questão do nível de suporte. Se é nível 1, se tem direito ao nível 1 e o nível 2 não tem, se o nível 3 só tem direito ao nível 3. A gente tem que entender que a lei Berenice Piana, que colocou o TEA como pessoa com deficiência, ela não discriminou. Vai ser nível 1, nível 2, nível 3. O TEA, como um todo, é pessoa com deficiência. A pessoa com transtorno é pessoa com deficiência. O que vai levar em consideração, na hora da avaliação, é as limitações que aquela criança tem, ou aquele adulto. Pode ser uma criança ou um adulto. Por quê? Porque a lei, ela define o que é deficiência. A deficiência é uma limitação de mais de 2 anos. Que, por exemplo, uma pessoa com deficiência não enfrenta a mesma barreira que uma pessoa com deficiência enfrenta. Então, é isso que vai ser levado em consideração. Para fazer o requerimento, no caso, é preciso entrar com pedido no INSS por meio de quem vai dizer que essa pessoa tem o TEA é o médico. Então, quando você vai fazer o requerimento, você junta as documentações, como eu falei, cadastro biométrico, precisa o comprovante de residência, precisa também os documentos pessoais de todos que moram ali naquela residência e o comprovante do CAD único. E se for pessoa com deficiência, com, por exemplo, TEA, tem que levar também um laudo médico onde constate que aquela pessoa tem o TEA. Certo? No caso de, por exemplo, 2 irmãos, né? Mesma família, esses 2 teriam acesso ou só um ou outro? Como é que é feita essa avaliação? Então, quando é feito o CAD único, o requerente ou o responsável familiar precisa colocar todas as pessoas que moram naquela casa ali, que precisam estar no CAD único. Então, nesse caso, vai se fazer o encontro dos dados. Se 2 pessoas com TEA morarem na mesma família e receberem o benefício de prestação continuada, um benefício
de um não vai contar para a renda do outro. É como se existisse somente um benefício de prestação continuada ali, entende? Uhum. O INSS justamente vai fazer esse encontro de contas e ele vai identificar que existem duas pessoas recebendo o BPC. E aí ele vai cortar o que vai tirar de uma renda do outro. Não vai contar, entende? Uhum. Deu para entender? Deu, sim. Em relação a essa questão de mitos e verdades, né? Dizem que quem é BPC não pode trabalhar. É E- verdade, é mentira? Então, Heloísa, não pode. Não pode, porque essa pessoa lá na frente vai ter o benefício cortado. Mas existe uma situação que o governo ele quis trazer aquelas pessoas que recebem o benefício de prestação continuada para o mercado de trabalho, que é o auxílio inclusão. Foi a possibilidade de recebimento de meio salário mínimo para aquelas pessoas que recebem o BP, que receberam o BPC, que recebem o BPC e que retornam ao mercado de trabalho. Só que na prática, a gente sabe a dificuldade que essas pessoas têm de se colocarem no mercado de trabalho. Porque Desafios, né? são vários desafios. As empresas, infelizmente, não contratam pessoas com deficiência para trabalharem nessas empresas. A Mesmo não tendo ser, a lei, né? mas a lei, ela atinge uma pequena camada ali de empresas, porque você tem que ter um número muito grande de pessoas trabalhando, então, a partir daquele número é colocado um percentual de contratação de pessoas com deficiência. Então, a maioria das empresas que está ali na base não contratam. Então, existe uma dificuldade muito grande. Na prática, eu nunca vi esse benefício de auxílio inclusão. No meu escritório, eu nunca vi. E muitas vezes, doutora, um beneficiário, né? Ou, por exemplo, não um beneficiário, mas um candidato a beneficiário do BPC. Ele pode até, de repente, dar lá a entrada sozinho no INSS, seguir os caminhos lá acho que é o 115, né? Do número que ele vai ligando, não sei se ainda é o número 115. E aí, de repente, tem o benefício negado. E talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo só procuram um advogado, né? Quando tem algum pedido indeferido. Como é que a senhora orientaria essas pessoas já vendo esse podcast, já se esclarecendo, sabendo que tem direito? O ideal é procurar logo um advogado para poder lhe acompanhar todo esse processo, porque ele tem já essa expertise nesse segmento. Então, porque muitas vezes dá indeferido e a pessoa simplesmente esquece, deixa para lá, não tem um direito e se contenta com aquilo. E aí é onde entra o papel do escritório, né? Corrigindo o número 135. 135. Do Eu disse INSS. 115, não, 135, gente, 135. Então, é importante que você tenha essa assessoria desde o começo. O que é que na prática a gente vê? A gente vê que as pessoas dão entrada, às vezes por falta de uma documentação, porque o INSS, toda vez que ele precisa de alguma documentação suplementar, ele abre uma exigência. E essa exigência chega por e-mail. E muita gente não tem o costume de olhar os e-mails, e ele dá um prazo de 30 dias. Se dentro desses 30 dias a pessoa não juntar aquele documento, o benefício é negado. E, além disso, às vezes a pessoa até olha ali o e-mail, mas não sabe como vai pegar, como vai conseguir aquele documento ali. Ou, muitas vezes, a informação está de uma forma que ele não consegue entender. Então, é importante que o advogado ele vai fazer toda a assessoria, desde o processo administrativo, se for negado, até o judicial. Porque eu não posso garantir para você ou para ninguém que o benefício vai ser aprovado, certo? Lógico que a gente vai fazer de tudo para que esse benefício seja aprovado o quanto antes, porque a gente tem em mente que as pessoas estão ali precisando muito daquele benefício. Mas jamais posso garantir que vai haver êxito. Na justiça, porque para dar entrada na justiça, necessariamente eu preciso da negativa anterior do INSS. E só em algumas situações eu posso aproveitar aquela negativa anterior. Nem sempre muitas vezes eu preciso da entrada novamente, ou seja, vai perder todo esse tempo de atrasado. E aí, só depois é que eu vou entrar com o pedido na justiça. Na grande maioria das vezes, a gente consegue reverter a negativa do INSS inicial na via judicial. E de acordo com o seu trabalho, né, já atuante aí desde 2016 nesse mercado, já teve algum caso que parecia perdido, indeferido e você conseguiu reverter? A gente sempre tem, né, esses cases assim que surpreendem. Na verdade, o que me deixa mais contente é como a gente conversou no início, é sobre a dignidade
que a gente consegue ter com o nosso trabalho. E, às vezes, a gente vê uns erros tão absurdos que a gente diz, isso aqui a gente vai conseguir tranquilamente. Mas o que me deixa mais contente, como eu disse, é ver a satisfação das pessoas em terem aquele benefício concedido. Essa que eu falei no começo, que estava há 16 anos esperando o benefício. Outra que foi logo no começo, quando eu comecei, logo no meu comecinho da advocacia, teve uma cliente que chegou para mim e disse assim, Andréa, você vai conseguir, que alguém da igreja tinha dito para ela, olha, você vai conhecer uma pessoa que vai mudar a sua vida. E passou o tempo, e ela me conheceu, e ela já estava sem esperança nenhuma em ter o benefício concedido. E a gente foi desde o começo, da perícia social, e aí esse benefício dela foi aprovado. E essa mulher chorou tanto. Até hoje, ela está comigo. Tudo que ela precisa, ou seja, é uma relação de confiança que a gente tem. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, tudo que ela precisa, ela liga para mim. Eu sou a referência para ela, sabe? Muitas vezes eu nem atuo naquela área que ela precisa, que ela quer ter uma informação, mas eu procuro saber, eu vou estudar, vou ler, para dar aquela informação para ela. Então, é a confiança que a gente tem, né? Que a gente gera nas pessoas. Isso é muito legal, é muito interessante. E ao longo da vida, ao longo da história, a gente vai colecionando esses momentos, né? Isso é muito legal. Muito bom. Antes da gente entrar no nosso segundo tema de hoje, porque a gente dividiu aqui por blocos e a gente vai estar falando sobre maternidade e proteção social, eu queria que você deixasse até um recado para quem tem dúvidas ainda sobre o BPC, como fazer para lhe procurar, onde lhe achar também, e assim, reforçando principalmente quem realmente tem direito. Eu sei que cada caso é um caso que precisa ser analisado, precisa até você com calma você analisar, mas de maneira geral, de aspectos gerais, quem tem direito, só reforçando, para quem deve ter pego aqui na metade, enfim, até oriento que reveja do início, né, toda a nossa conversa, mas de maneira geral, quem é o principal beneficiário, quem é o principal que tem esse direito do BPC, e também como lhe achar antes da gente entrar nessa segunda rodada aqui. Então, para mim achar é muito fácil. Eu estou em todas as redes sociais. O meu arroba é Andréa Araújo _ADV. Vocês me encontram lá no Instagram, no TikTok, no Facebook. Tô lá. E agora no YouTube também, né? Agora no sobre... Qual foi a segunda pergunta? A segunda é quem tem direito de maneira geral e mais simples, né? De maneira geral, pessoas com deficiência de qualquer idade e pessoas idosas acima de 65 anos e as pessoas que têm uma renda per capita abaixo de 1/4 de um salário mínimo. Muito bom. Doutora, então agora vamos, de fato, começar o nosso segundo tema de hoje, que é maternidade e proteção social. Então, muita gente também já ouviu falar sobre salário maternidade, inclusive eu já recebi, né, na época que eu era CLT, também tive todos os direitos assegurados, mas ainda tem muita dúvida. Antes de eu começar a levantar esses questionamentos, que eu acredito que é a dúvida comum de muitas mulheres que estão nos assistindo e também, inclusive, de alguns empregadores, de repente, né, que estejam nos assistindo, queria que a senhora explicasse o que é, de fato, o salário maternidade. O salário maternidade é a garantia de proteção à maternidade. É um benefício previdenciário constitucionalmente garantido. E as mães têm direito ao recebimento do salário maternidade por até 104 meses. Na verdade, quem é que tem direito, né, a esse salário maternidade? O que é que ele cobre, na verdade, e quem pode recebê-lo, inclusive em alguns casos de adoção, por exemplo. Sim. Para adotantes de criança até 12 anos de idade, para gerar essa conexão entre mães e filho, não é? E é importante que a gente entenda que dentro das contribuintes, são contribuintes CLT, que a gente conhece, existem as facultativas, que são aquelas contribuintes que não trabalham, por exemplo, a dona de casa, ela não trabalha, quer dizer, trabalha até demais, mas não trabalha fora, porém quer garantir o seu direito aos benefícios previdenciários, e tem aquelas contribuintes que são contribuintes individuais, que, por exemplo, são as mulheres autônomas que trabalham, são as empresárias, ou aquelas mulheres que vendem Avon, por exemplo, mas que querem contribuir para o INSS para garantir, e que tem uma renda e contribui para o INSS para garantir o seu direito previdenciário. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque
houve uma modificação legislativa interessante para essas mulheres e a gente vai entender o porquê a partir dessa diferenciação, certo? Uhum. Então, todas essas mulheres que contribuíram para o INSS têm a possibilidade de receber o salário maternidade. É interessante que, ainda assim, mesmo com muita informação, tem muita mulher que perde o time, que perde o prazo. Na verdade, quando essa mulher está empregada, né, que ela é CLT, por exemplo, a responsabilidade é da empresa, a empresa que solicita essa questão do benefício, ou é tudo automático? Ela engravidou, automaticamente ela já vai receber. Tem que dar entrada? Tem que dar entrada. E é interessante a gente entender que até as mulheres desempregadas também podem ter direito ao salário maternidade. Como? Por quê? Porque isso é interessante. Eu acho que quase ninguém sabe disso. Todo mundo que sai, por exemplo, você trabalha, eu trabalho no meu escritório, vamos supor que seja empregada do meu escritório e eu fiquei desempregada hoje. Daqui a 12 meses, eu ainda posso engravidar e ter direito ao benefício de salário maternidade. Por quê? Porque a lei me confere esse direito. A gente chama de período de graça. Durante esse período, eu ainda posso ter direito ao benefício previdenciário. Além disso, em algumas situações, se eu recebi seguro-desemprego, houve um desemprego involuntário. Esse período de graça ele pode se estender por até mais 12 meses, 24 meses. Além disso, também, o período de graça ele pode se estender por mais 12 meses. Ou seja, ao total, ele pode se estender por 36 meses. Essa última possibilidade de 36 meses, se a pessoa tiver acima de 120 contribuições. Certo? Então, é importante saber. Por isso que algumas mulheres desempregadas conseguem, ainda assim, ter direito ao salário maternidade. Só que muita gente não sabe. E dificilmente o INSS vai dizer assim, olha, tu tem esse direito porque está desempregada. Então, é importante, de fato, ter a consultoria de um advogado especialista nessa área. No caso, essa mulher, ela precisa solicitar, né? Senão ela realmente Não, perde. com certeza precisa solicitar. No caso da empresa, quando a pessoa está empregada, muitas vezes quem solicita é a empresa. Existe uma segurança de... São 12 meses quando ela volta? Ou esse período também é maleável, como você falou aí? Agora eu fiquei um pouco confusa, não sei se quem está assistindo também pode ter essa dúvida. Que tem uma segurança de não demitir a mulher por um X período. De quanto período é esse? Então, aí, nesse caso, é trabalhista. Existe a estabilidade da gestante que, salvo engano, são de 4 meses a 5 meses, que aí é da seara trabalhista, porque a mulher não pode ser demitida durante esse período, Quando ela retorna, quando né? retornar ao trabalho. Entendi. Doutora, em relação a essas mudanças recentes, que a senhora até começou a falar dessas regras do INSS, que na verdade ampliaram os direitos, né, desse salário da maternidade para as mulheres. Quais seriam essas novas regras? Como eu falei, foi interessante a gente falar um pouco sobre os tipos de seguradas que a gente tem. Por quê? Para a CLT, a gente tem que entender que existe uma coisa chamada carência. Carência é o número mínimo de contribuições que você precisa ter feito para ter direito àquele benefício. No caso das CLTs, não existia esse período de carência. Ou seja, eu entrei hoje na empresa, descobri que estou grávida hoje, eu já posso ter direito ao salário maternidade. Mas existia uma diferença entre as CLTs, as contribuintes facultativas e as contribuintes individuais, que são aquelas contribuintes que pagam um carnezinho. Para essas duas, era exigida a contribuição, 10 contribuições mensais. Cumpria uma carência de 10 contribuições mensais. Além disso, também, eu esqueci de falar no começo, a gente tem que falar também das mulheres trabalhadoras rurais, que também têm direito ao salário maternidade, não é só trabalhadora urbana, rurais também têm. Então, para essas mulheres, tanto a facultativa quanto a contribuinte individual e quanto para as trabalhadoras rurais, era necessário comprovar o pagamento de 10 contribuições e para seguradas rurais era necessário comprovar que trabalhou por 10 meses na roça. E aí o STF entendeu. Gente, isso está errado. Não pode ter essa discriminação entre essas mulheres, essas categorias de seguradas. Então, cair essa necessidade de cumprimento de 10 contribuições para essa facultativa, contribuinte individual e rural, caiu. Ou seja, agora bastou comprovar a qualidade de segurado, que é a qualidade de você estar
contribuindo para o INSS ou que você exerce uma remuneração, uma atividade remunerada, que já pode ter direito ao benefício de salário maternidade. E isso foi muito bom, porque aquelas mulheres que têm apenas uma contribuição, por exemplo, elas já podem sim ter direito ao salário maternidade. Então, de repente, acabou de ser contratada no trabalho, fez somente um lançamento de uma contribuição, já está assegurada. Com certeza, já está assegurada. Doutora, em relação, né, a essa questão dessas mulheres, o que é que ainda tem muitas dúvidas sobre o salário maternidade? Chega muita demanda no seu escritório? Quais são ainda as principais dúvidas dessas mulheres? Então, a principal dúvida é a questão da desempregada, da mulher desempregada. Muita gente não sabe dessa extensão da qualidade de segurado, que pode se estender por até 36 meses. Além disso, essa modificação, né, essa nova regra do STF, que ampliou ali o leque de mulheres que podem ter direito ao benefício de salário maternidade. Então, essas são as principais dúvidas. E a gente tira as dúvidas desde o começo. Porque é interessante, como eu disse, a informação precisa chegar onde deve chegar. Então, a gente tira essa dúvida e acompanha essa mãe até a concessão do benefício. Doutora, qual mensagem, né, você poderia passar para essas mulheres, essas mães, inclusive as que estão pensando em engravidar, que deveriam, de repente, não sei, fazer um planejamento, porque esse benefício, ele sai rapidamente ou tem mulheres que têm a má sorte, digamos assim, de não sair tão rapidamente? Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Eu vou dizer. Muitas vezes a dificuldade por parte do empregador, sobretudo para aquelas mulheres que estão desempregadas. Porque, às vezes, a carteira dela está assinada, mas não existe recolhimento para o INSS. O empregador ele tira ali do recebimento, né, do valor do salário, mas não repassa para o INSS. Aí, quando vai fazer o pedido, consta lá que não tem nenhuma contribuição. Às vezes existe essa dificuldade, esse empecilho, mas a gente consegue reverter em muitas vezes. Na verdade, nesse caso, o empregador, ele tem que regularizar imediatamente, né? Até passível de multa também. Então, aí é uma questão até criminal do empregador com o INSS, mas o contribuinte ele não pode ser penalizado porque o empregador não trouxe aquela contribuição ali. Basta comprovar que existiu aquela prestação de serviço naquela empresa. Entende? Ou por meio da carteira de trabalho, ou por meio do termo de rescisão do contrato de trabalho. De alguma forma, a gente consegue ali comprovar que existiu aquela prestação de serviço. Doutora, qual mensagem você poderia dar para essas mulheres, essas mães que acham que não têm direito a nada pelo fato de ter contribuído pouco ou não ter contribuído nada? A senhora está dizendo aqui que é possível, sim, elas terem esse direito. Saiu novas regras agora e elas estão, sim, asseguradas, né? Sim. A mensagem que eu digo é: procure informação, procure um advogado de confiança para tirar as dúvidas e nunca diga assim, eu não vou porque é muito trabalho, porque eu não tenho direito. Sempre o jogo só acaba quando termina. Então, só quando realmente alguém especializado disser para você, não, você não tem direito, tem que fazer assim assado, então você vai resolver se quer continuar ou não, mas nunca diga que não consegue. Doutora, hoje a gente falou aqui sobre o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, falamos também sobre salário e maternidade, mas esse espaço aqui, né, o podcast Geração Jurídica, até o nome bem sugestivo, tudo está mudando e muda muito rápido, né? Então é preciso que as pessoas estejam atentas. Eu sei que a maioria das pessoas não é da área jurídica, nem quer entender, e é para isso que servem, né, escritórios especializados com profissionais renomados para estarem resolvendo os seus problemas, né, com confiança, inclusive. Mas eu queria que a senhora desse uma palhinha aí dos próximos temas que estão por vir. A gente não vai trazer tudo hoje, mas dentro dessas nossas discussões a gente vai estar falando também sobre outros direitos. Por exemplo, o direito à saúde, inclusão, não é isso? O nosso escritório ele é especializado nessa área de pessoas com deficiência e pessoas idosas. E aí a ideia, justamente, é trazer temas voltados para esse nicho de mercado, para essas pessoas. São pessoas com TEA, pessoas com deficiência de um modo geral e pessoas idosas, como eu já falei. Então, a gente vai trazer a questão do planejamento previdenciário, também tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, questão do direito à saúde, que também a gente trabalha muito lá no escritório sobre fornecimento de medicamento, tratamento, seja via SUS, seja plano de saúde, quais são os direitos que essas pessoas têm. E, na verdade, também a gente está querendo trazer, eu quero trazer profissionais de outra área, para falar sobre isso. Porque o que eu percebo, Heloísa, muita gente tem dificuldade, acesso à saúde. Então, o médico
de repente trazer um profissional da área de saúde, médico, enfermeiro, para justamente tentar clarear as coisas na cabeça das pessoas que precisam de uma saúde, né? Do acesso à saúde. Pessoas abaixo com situação de miserabilidade social, a gente precisa trazer essas pessoas também para cá. Doutora, eu sei que tudo que estiver dentro dos seus limites legais, né, vocês vão poder fazer, ajudar essas famílias e realmente essa atuação jurídica, né, no seu cotidiano, ela tem mudado muitas vidas, né, está impactando muito positivamente e mudando a realidade de muitas pessoas que precisam e sequer sabiam dos seus direitos, na verdade. Sim, com certeza. E é para isso que a gente está aqui, né, para ajudar. Se não for para ajudar, é melhor não fazer nada. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, inclusive para compartilhar, curtir esse conteúdo. Vai vir muito mais por aí também. Acompanhe as redes sociais da doutora Andréa, que ela sempre está lá, bem atuante, trazendo muitas novidades, muitas nuances da área jurídica para você, que mesmo uma pessoa leiga que não entende muito, ao ver seus vídeos, suas postagens, é possível esclarecer e tirar essas dúvidas. Isso. Então, eu deixo aqui para vocês me seguirem nas redes sociais. Falem comigo por lá. Digam o que gostam, o que querem ver, o que querem assistir, né? Porque a gente vai elaborando conteúdo específico para vocês. E, de repente, deixar até uma sugestão, né? Exato. Se inscrever no canal, deixar lá uma sugestão, quero que ela fale sobre isso e isso, né? Exato. É interessante, porque a gente procura trazer o que vocês querem ouvir. Isso é mais importante. E, assim, de repente, a doutora Andréa fala de uma forma mais fácil, fala de uma forma menos jurídica, embora eu tente fazer isso, mas, às vezes, a gente, no dia a dia, né? A gente já está ali falando tanto corriqueiramente e aí, no final das contas, esquece. Fala de uma forma mais fácil, fala de uma forma mais simples, enfim. Eu estou aqui aberta a sugestões. Diga aí, reforça suas redes sociais, o arroba. O meu arroba é Andréa Araújo, _ADV. E aí não tem fronteiras, tá, gente? Então não tem mais isso de espaço físico, né, doutora? Você está em Pernambuco, Paraíba, qualquer lugar do Brasil. Né? A gente tem gente em Manaus, a gente tem gente até fora do Brasil. Doutora, muito obrigada por esses esclarecimentos. E você, gente, se vocês gostaram, compartilhe. Muitas vezes a gente não precisa naquele momento, mas o legal é isso, porque quando a gente precisar, a gente vai saber a quem indicar, e indicação realmente de quem trabalha na área há muito tempo, e são pessoas de confiança. Confiança acima de tudo, evitar esses atravessadores, que o que pode parecer mais simples se torna uma dor de cabeça, né? Exato, uma dor de cabeça e você termina entrando no prejuízo também, não é? Doutora, muito obrigada. E até o próximo episódio, que será sobre o quê? Já posso adiantar? A gente vai falar sobre planejamento, aposentadoria da pessoa com deficiência e direito à saúde. Então, muitas novidades aí. Podem mandar suas perguntas, até dá tempo para a gente incluir para o próximo episódio. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos. Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima edição do podcast Geração Jurídica. Até lá.